Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a essa aula ao longo da qual falamos de box plot, Johnny. O que é box plot? É um diagrama, cara, é um diagrama onde você, através dos quartis, grave isso, através dos quartis, consegue fazer uma análise bem legal de uma distribuição, consegue entender melhor uma distribuição, como que estão agrupados os valores, se são valores grandes, se são pequenos, se estão concentrados, dispersos. O box plot é meramente um diagrama para que você analise a sua distribuição e reconheça outliers. Porque pense bem, cara, pense só. Como que eu vou definir? Quem é que define para nós o que é um outlier? Lembre que outlier, lendo para você, out é fora, o lier é ponto, significa dizer ponto. Valor fora do lugar, valor fora do padrão, valor fora do esquadro. Outlier, valor discrepante, valor que difere da maioria, valor que é diferente, muito diferente da maioria. Como que você define o que é diferente? Cara, imagine só, né? Eu brinquei com você em outro momento, eu brinquei assim, né? Você chega, você é cinquentão, e você entrou numa baladinha e você percebeu que naquela baladinha só tinha molecada, a média era 20 anos e você claramente não vai se sentir bem ali. Você é um outlier, nesse caso ficou claro, a maioria ali é moleque, a maioria é adolescente, adolescente não, né? A maioria ali é juventude, você tem 50 anos, é cinquentão, você claramente sabe, eu sou um outlier, eu sou um valor discrepante, eu tô fora do lugar, eu sou um ponto fora do lugar. Muito bem. Mas tem situações que não é tão fácil assim reconhecer. Há situações em que você não consegue olhar e falar assim, cara, esse número é um valor discrepante. O box plot, ele tem como uma das suas aplicações, não só essa, mas uma de suas aplicações, reconhecer quando um número é um outlier ou não. E eu te explico então como que você, o que é o box plot, como que você monta, porque é muito fácil, na verdade, montar um box plot, e além disso, como que você usa ele para reconhecer quem é um outlier. Fechado? Começamos então agora colocando em sua tela, e aí na sequência nós temos o seguinte, box plot, diagrama em forma de caixa construído com base no primeiro e no terceiro quartil. Veja que é muito importante que você recorde. O box plot, ele é um diagrama em forma de caixa. Afinal, box, está bem claro que box é uma caixa. É um diagrama em forma de caixa construído com base no primeiro e terceiro quartil. Como que é esse diagrama, Johnny? Ele é assim, ó. Ele pode ser na vertical, e aí o desenho é esse que você vê aqui, ou ele vai ser na horizontal, desse jeito que você vê aqui. As duas configurações são possíveis e são a mesma coisa na verdade. Quando ele fica na vertical, embaixo são os valores pequenos, para cima são os valores grandes. Quando ele fica na horizontal, na esquerda são valores pequenos, na direita são valores grandes. Basicamente, é assim que você deve pensar. Fechou? Colocarei na vertical, depois eu coloco ele na horizontal. A parte amarela, essa parte que eu estou colocando aqui em amarelo, é o nosso box. Box significa caixa, box vem de retângulo, portanto, aqui eu tenho para você a parte do box. O box é a primeira parte que você constrói, é onde você começa a construção do seu box plot. Muito bem, entendi, prof. E como que eu faço isso, né? Como que eu construo, como que eu faço a construção do famoso box? O box você constrói sempre da seguinte maneira. Você vai localizar para nós quem é o primeiro quartil. Quando você localizar quem é o primeiro quartil, você coloca para mim aqui nessa posição. Perceba que o nosso diagrama, ele começa a ser construído quando você marca aqui no eixo vertical quem é o primeiro quartil. Além disso, você vai lá em cima e você localiza quem é o nosso terceiro quartil. A nossa caixa, o nosso box, sempre começa no primeiro quartil e termina no terceiro quartil. E essa linha que passa aqui dentro, que não é obrigatório que fique no meio, pelo contrário, essa linha, ela sempre será o nosso segundo quartil. Não é obrigatório que ela fique no meio, não é obrigatório. Então
veja que o box, a parte do retângulo, sempre é construído ou construída da seguinte forma. Começa pelo primeiro quartil, depois passa uma linha que é o segundo quartil, termina no terceiro quartil. Se for na horizontal, o primeiro quartil ele fica aqui, ó, e essa parte inicial é o primeiro quartil. O terceiro quartil é onde termina o retângulo, e essa linha que passa aqui no meio é o nosso segundo quartil. Me dá um exemplo, Johnny, vamos lá. Então imagine só, eu passo para você um grupo de valores, passei aqui um grupo de valores, e eu já resumi as informações. Em relação a esse grupo de valores, o primeiro quartil é 4, o segundo quartil é 5, o terceiro quartil é 6, fechou? Então desse grupo de valores, eu já passei os quartis para você. E eu quero que você construa o box para que nós possamos iniciar a conversa. Como que você faz isso? Vem aqui, coloca uma linha vertical. Agora você pega o primeiro quartil, que é 4, marca aqui, ó. O primeiro quartil vale o número 4. O terceiro quartil vale 6. Aí você marca lá o número 6. E agora você constrói um retângulo com base nesses dois valores, ó. Vai fazer um retângulo começando pelo número 4 e terminando, meu Deus, e terminando lá no número que é o número 6. Ô, prof, a largura, essa parte aqui, ó, tem alguma regra? Não. Eu só preciso que você comece pelo 4 e termine pelo 6. A largura dele, tanto faz nesse caso. Fecha o retângulo aqui, fecha o retângulo aqui. Pronto. É assim que você constrói o seu box. Simplesmente, cara. Pegou lá o primeiro quartil, colocou aqui embaixo. Pegou o segundo quartil, colocou aqui em cima. Se fosse fazer na horizontal, você ia fazer a mesma coisa, só que aí você ia colocar o seguinte, ó. Você viria aqui, colocaria o número 4. Viria aqui, colocaria o número 6. Construiria um retângulo. Esse retângulo, o nome que você dá para ele é box. Pronto. Agora, para completar o processo, você pega o segundo quartil, 5, e você coloca lá no lugar apropriado e você só faz uma linha. Apenas passa uma linhazinha aqui. Nesse caso ficou no meio, né? Porque o 5 fica no meio do 6 e do 4, mas não é obrigatório. Quer dizer, você aprendeu rapidamente como que você constrói a parte do box. O box plot tem o box e tem o plot. O box é isso que você acabou de construir comigo e eu acho que você concorda que não tem nada complicado aqui, né? É só isso. Vai lá, primeiro quartil, terceiro quartil, faz um retângulozinho, pronto, é o box. Agora vamos para o plot. Esse plot é o quê? É o bigode. Como se fosse um bigode aqui, ó, quer ver? Imagine que isso aqui é uma boca, certo? Aí tem um bigode pra cá e um bigode pra cá. Só que esse bigode é reto, quer ver? Olha aqui, ó. Esse bigode, ele é reto, que é essa parte aqui e essa parte aqui. Se for na vertical, essa parte aqui em cima e essa parte aqui. Essa partezinha é denominada haste. Nós temos aqui a haste superior e nós temos a haste inferior. Ô, prof, essa haste ela vai até onde? Como que eu vou saber aqui o tamanho dessa haste? O tamanho dessa haste é fixo e o tamanho máximo dela é fixo e tem uma formulazinha para isso. O tamanho da haste sempre é, veja só como é o tamanho da haste. 1,5, sempre 1,5, vezes a diferença entre o quartil número 3 e o quartil número 1. Você pega o quartil 3 menos o quartil 1 e você multiplica por 1,5. E lá embaixo, prof, mesma coisa. Aqui embaixo vai ser rigorosamente a mesma coisa. Você pega 1,5 vezes o quartil número 3 menos o quartil número 1. Essa haste de baixo e também a de cima, depois, a posteriori,
pode ser reduzida, mas no primeiro momento, o cálculo da haste é feita através desse processo. É sempre 1,5 vezes a diferença entre o quartil 3 e o quartil de número 1. Basicamente é isso. Porque aí, com o tamanho da haste, você chega na parte de cima e na parte de baixo. Quer ver só? Faz o seguinte. É a mesma formulazinha, você viu, né? A haste em cima e a haste embaixo é a mesma formulazinha. Agora eu vou fazer aqui também, né? Vou colocar aqui bonitinho, pra você não ficar achando que são coisas diferentes. Porque tanto no box plot vertical como no horizontal, tudo é a mesma coisa, só muda o jeitão de desenho. Um é deitado, o outro é em pé, né? Muda, claro que muda, evidente, mas os conceitos são os mesmos. 1,5 que multiplica o quartil 3 menos o quartil 1, e aqui também 1,5 que multiplica o quartil 3 menos o quartil de número 1. Vamos para o exemplo? Olha só. Eu tenho que fazer uma haste aqui em cima e eu tenho que fazer uma haste aqui embaixo. Só que eu não sei até onde que vai. E é aí que entra o cálculo. Você vem aqui, ó, tamanho da haste. Você vai ter que fazer um cálculozinho, bobo pra caramba, que é o cálculo do tamanho da haste. Você então vai lembrar o seguinte, tamanho da haste, sempre igual nas duas, tanto em cima quanto embaixo, é esse aqui, ó. O tamanho da haste é igual 1,5 vezes o quartil número 3 menos o quartil número 1. O tamanho da haste vai ser igual 1,5, que é fixo, vezes... Quanto vale o quartil 3? O quartil 3 vale 6. E quanto vale o quartil número 1? Ele vale 4. Logo, o tamanho da haste vai ser igual 1,5 vezes 6 menos 4, 2. O tamanho da haste vai ser igual 1,5 vezes 2, 3. Pronto. Significa dizer que essa haste é 3 para cima e 3 para baixo. Agora faz uma continha comigo. Esse ponto aqui, ele é o ponto 6. Com mais 3 da haste, até onde que você chega agora? Até o 9, porque é 6 mais 3 da haste, 9. Esse ponto aqui embaixo é o número 4. Só que eu tenho 3 da haste agora. Até onde que vem aqui embaixo? Agora é diminuindo. 4 menos 3 da haste chega no número 1. Porque para cima, a haste vai aumentar o valor. Se aqui é 6, aumentando 3 da haste, vai para o 9. Para baixo, sempre está diminuindo. Então, se eu tenho 4, 3 da haste, vai até o número 1. Esse número 1 aqui é denominado limite inferior. E o número 9 lá em cima é limite superior. E é importante que eu coloque isso na teoria para você. É importantíssimo que eu faça isso para que nós não tenhamos confusão. Esse ponto aqui em cima, onde alcança a haste, é denominado limite superior, porque é o valor máximo que nós temos. Limite superior. E esse ponto aqui em cima, que é o final da haste, é o limite inferior. Ah, entendi, beleza, acho que é tranquilo. Então você percebe que no exemplo que eu construí, mesma coisa aqui, né? Os limites também. No exemplo que eu construí, se eu perguntasse para você, quem é o limite inferior? O limite inferior é o número 1. Esse 1 é onde começa o nosso box plot. Ele é o limite inferior. Quem é o limite superior? 9. Lá em cima é o limite superior. Então, se o autor pedisse, olha, assinale a alternativa que contém o limite superior. O limite, perdão, superior, 9. O limite inferior, número 1. Se fosse na horizontal, seria rigorosamente a mesma coisa, só que daí aumenta para a direita e diminui para a esquerda. Só esse detalhe que eu sei que você lembra, né? No caso da horizontal, ficaria desse jeito o nosso box plot. Por enquanto, o que nós temos então é o seguinte.
Você conseguiu fazer o box, que é a parte do retângulo. Você conseguiu fazer o limite inferior, que é o número 1. O limite superior, que é o número 9. Você aprendeu que existe um tamanho da haste. Esse é o tamanho inicial. Como eu vou te mostrar, a haste a posteriori, ela pode ser reduzida, mas é a posteriori. Primeiro você calcula ela completinha. Outra coisa importante é você agora olhar os valores que eu passei e você então olhar, verificar se algum deles está fora do boxplot. Porque o boxplot começa onde? No 1. E ele termina onde? No 9. Se algum valor ficar fora desse intervalo, nós vamos dizer que ele é um outlier. Por exemplo, olhe o grupo que eu passei. Olhe o grupo de elementos que eu passei. Tem algum deles que está fora do boxplot? Sim, John, tem 3 deles. Esse menos 5, ele está fora do boxplot. Porque esse menos 5, ele fica aqui embaixo, ó. Aqui o 1. O 1 é o limite inferior. Esse menos 5, ele não vai ficar aqui dentro. O menos 5 vai ficar lá para baixo. Para representar isso, eu coloco um pontinho aqui. Esse pontinho significa, existe um número que é menor do que 1. Que número que é? Não importa. Esse pontinho significa, cara, existe um número que é menor do que 1. Não importando quanto ele vale, o que importa é que ele é menor do que 1. E sendo menor do que 1, ele é denominado outlier. Outlier também pode ser chamado valor discrepante. Esse valor é um número diferente da maioria. Esse número 10 e esse 20 também, eles são valores que são acima do 9. E aí você coloca 2 pontinhos aqui consecutivamente. 1, 2. Esses 2 pontinhos, um é o 9, um é o 10, o outro é o 20, são justamente outliers. São números discrepantes. Perceba que outlier, para nós aqui no nosso queridíssimo boxplot, são valores abaixo do limite inferior ou acima do limite superior. Ficou abaixo do 1, outlier. Ficou acima do 9, outlier. Cada outlier é representado por um pontinho. Você não precisa colocar o número aqui. Ah, vou colocar o menos 5, não precisa. Só marca o pontinho lá. Se fosse na horizontal, ficaria assim. 2 pontos aqui depois do 9 e 1 ponto aqui à esquerda do número 1. Nesse caso, eu não posso reduzir as hastes. Por que eu não posso reduzir as hastes? Porque eu tenho um outlier para baixo e 2 outliers para cima. Quando eu tenho outliers acima e abaixo, a haste tem que ficar completa. Eu não posso reduzi-la. Agora eu quero que você olhe o próximo exemplo. Eu passei aqui o grupo de valores. Para que você não tivesse trabalho, eu já passei os nossos quartis prontinhos para você. Primeiro quartil é 4, segundo quartil é 5, terceiro quartil é 8. E eu quero que você construa o boxplot, certo? Quero que você faça o diagrama para nós aqui. Eu farei o diagrama na horizontal agora. Farei ele na horizontal, aí depois eu faço um outro na vertical, fechou? Então você começa colocando aqui uma linha na horizontal, e você então localiza para nós os três quartis que eu passei. Primeiro quartil é 4, colocarei aqui, primeiro quartil é 4. O segundo, colocarei mais abaixo um pouquinho e você vai entender por que daqui a pouco. Fica mais seguro para mim aqui. Eita, fica mais seguro se eu fizê-lo aqui embaixo. Isso. Agora, colocarei aqui, ó, número 4, que é o primeiro quartil, número 8, que é o terceiro quartil. Quando você coloca o primeiro quartil e o terceiro quartil, já dá o retângulo, já dá o box aqui. Então, nós naturalmente já colocamos o box aqui, lembrando que não tem regra para a largura dele. O que importa aqui é simplesmente que você respeite os quartis. Respeitando os quartis, não tem problema. Tá lá o nosso boxplot bonitinho. Box, na verdade, né? O plot daqui a pouco vem. Agora tá aqui o nosso retângulo. Pegue agora o segundo quartil, que é o 5,
coloque na posição dele, que é próxima do 4, e aí passe uma linhazinha para nós aqui. Então, passei uma linhazinha. Agora eu vou construir para você as hastes. Quando eu construo a haste, eu primeiro calculo o tamanho dela. Então, eu tenho que fazer o cálculo do tamanho da haste. Vou fazer o cálculo do tamanho dela e aí nós teremos então o seguinte, a fórmula é fixa e você tem que lembrar dela, obrigatoriamente você tem que lembrar da fórmula do tamanho da haste. O tamanho da haste vai ser igual 1,5 vezes quartil número 3 menos o quartil número 1. O tamanho da haste vai ser igual 1,5 vezes. O quartil 3 vale 8, o quartil 1 vale 4. Você coloca 8 menos o número 4. O tamanho da haste vai ser igual 1,5 vezes 8 menos 4, 4. O tamanho da haste vai ser igual 1,5 vezes 4, número 6. Significa dizer que a nossa haste originalmente vai ter um tamanho que é um tamanho 6. 6 para mais, e além de 6 para mais, 6 para menos, porque eu tenho que fazer para os dois lados a mesma haste. Agora você descobre até onde que ela vai. Aqui é o 8. 8 mais 6, 14. Então a haste superior vai até o 14. Aqui é o 4. 4 menos o 6, menos 2. Então aqui eu estou indo até o número menos 2, beleza? Agora que eu fiz isso para você, que eu construí as duas hastes, eu calculei para você os limites, o menos 2 é o limite inferior e o 14 é o limite superior, agora eu então vou olhar os valores que foram passados para que eu analise se há ou não o outlier, se há ou não algum valor discrepante. Vamos lá, os valores que eu passei foram esses aqui, ó. 1, 2, 4, 4, 4, vai até o 12. Aí eu quero que você perceba o seguinte, o menor valor é o número 1, certo? Aqui está menos 2. O menor valor é o número 1. Esse é o menor valor. Ele fica dentro do boxplot. E digo mais, eu não preciso essa haste tão comprida. Eu não preciso essa haste até aqui. Porque o menor valor é o número 1. Para que você fazer a haste tão comprida? Então, primeiro você faz a haste completa. Se você perceber que não precisa, você reduz. Não preciso uma haste tão comprida, porque o menor valor é 1. Essa haste, ela pode vir só até o 1. Em face de que ele é o menor valor, logo eu reduzo a haste e essa haste vem só até o número 1. A mesma coisa acontece do outro lado. O maior valor é o 12. O 12 fica dentro do boxplot. Significa dizer que essa haste não tem motivo de ir até o 14. Eu reduzo a haste e eu faço ela apenas até chegar no número 12. Eu não tenho motivo nenhum de ir até o número 14. É por isso que às vezes você encontra alguns valores, alguns boxplot, em que uma haste é maior que a outra, porque originalmente as duas hastes têm o mesmo tamanho. Só que quando você constrói o boxplot e você tem acesso ao grupo de valores, pode ser que você perceba que não precisava aquela haste tão comprida. Para isso, você tem que ter acesso à distribuição. Tem que ter acesso ao grupo de valores. Perceba que você reduz a haste a posteriori, depois que você construiu. Originalmente, até onde que vinha essa haste aqui, ó? Originalmente, ela vinha até o menos 2 e originalmente ela ia até o número 14. Depois, por isso a posteriori, que você olhou a distribuição, percebeu que não tinha por que ela ia até o menos 2, para que ela ia até o 14. É aí que você reduz. Nesse caso, não temos outliers. Nesse caso, não temos valores discrepantes. Todos os valores ficam dentro do boxplot. Não quer dizer dentro do box.
É dentro do box plot. Box é isso aqui, ó. Box é só o retângulo. Box plot começa aqui, termina aqui. Todos os valores estão dentro do box plot. Não existe outlier. Mais um exemplo. Passei um monte de valores para você não ficar sofrendo. Já passei primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Farei agora na vertical. Colocamos uma linha vertical aqui. Agora construirei o box primeiro. O primeiro quartil é o 10, colocarei aqui número 10. O terceiro quartil é o 16, colocarei aqui número 16. Faço agora o nosso retângulo, faço agora o nosso box. Rapidamente, vou lá, faço um retângulozinho, a largura tanto faz, é você que escolhe, vou lá, fiz o nosso retângulo. Agora pego o 13 e coloco lá no lugar dele. O 13 fica bem no meio, coloco lá o 13, nesse caso fica bem no meio, e eu faço só uma linhazinha aqui. Muito bem. Agora eu calculo para você o tamanho da haste. Lembre que primeiro você coloca a haste completa. Primeiro você coloca a haste completaça, depois você pode descobrir que a haste poderia ser menor e você reduz, inclusive. Mas num primeiro momento você calcula a haste completinha. E aí, eu vou lá para você. O tamanho da haste é uma fórmula fixa, o tamanho da haste é sempre 1,5, que multiplica o terceiro quartil menos o primeiro quartil. O tamanho da haste vai ser igual 1,5 que multiplica o terceiro quartil é 16 e o primeiro quartil é 10. Logo você coloca número 16 menos número 10. Significa dizer que o tamanho da haste originalmente é 1,5 vezes 16 menos 10 fica 6. 1,5 vezes 6 é igual a 9. A haste vai ser 9 para cima, 9 para baixo. Caramba, Johnny. Haste grandona, hein, cara? É uma haste grande a princípio. Aí nós vamos verificar o que vai acontecer. É 9 para cima, 9 para baixo. Faz continha comigo, vamos lá. 16 mais 9, meu velho. 16 mais 9 vai até onde? Até o 25. Agora pega 10 menos 9. 10 menos 9 vai até o número 1. Esse é o nosso box plot completinho, né? Esse é o box plot original. Quem é o limite superior? Limite superior, 25. Quem é o limite inferior? Número 1. Agora, eu quero que você olhe para mim os valores que eu passei. Quem são os valores que eu passei? Esses carinhas aqui, ó. Essa é a distribuição que eu passei para você. Eu quero que você olhe se nós temos algum outlier. E nós temos. O número 28 é um outlier. E o número 30 também é um outlier, porque o máximo é o 25. 28 fica depois do 25 e o 30 fica depois do 25. A haste superior eu não posso diminuir. Porém, a haste inferior eu posso, porque o mínimo é o 2. E o 2, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Significa dizer que eu não tenho por que ter uma haste inferior tão grande. Essa haste pode vir só até aqui. Não há motivo de você fazer essa haste tão comprida. Aí você vai lá e você apaga ela. E você deixa a haste menorzinha. Então o box plot agora vai do 2 até o número 25. Temos outlier? Sim, temos 2 outliers. Beleza. Antes de resolver questão, e tem uma questãozinha aqui, eu quero que você fique antenado para mais uma situação, que é a divisão dos valores dentro do box plot. Você aprendeu que os quartis, eles vão de 25% em 25%. Os quartis sempre dividem a nossa distribuição em 4 partes iguais. Você coloca os valores em ordem crescente e você marca os quartis. A partir disso, eu tenho 4 partes, cada parte de 25%. Ora, quando eu faço o box plot, eu uso os quartis. Parece natural que você pense o seguinte: eu não usei os quartis? Usou. Então eu tenho 25% e 25%. Essa parte que está aqui, ó, essa parte que está aqui, ela concentra 25%.
Essa parte que fica no primeiro retângulozinho aqui, concentra 25%. Essa outra parte tem mais 25%. E essa outra parte aqui é mais 25%. Como que eu interpreto isso, prof? É assim que você interpreta, quer ver? Pega o primeiro que eu fiz. Esse primeiro diagrama que eu tinha feito para você. Você vai usar isso da seguinte maneira. Aqui embaixo, 25%. Aqui dentro, 25%. Aqui em cima, 25%. E aqui em cima, 25%. Qual é a leitura que você faz agora? Preste bem atenção. 25% dos valores estão concentrados de 1 até o número 4. É intervalo fechado, de 1 até o número 4. 25% estão concentrados do número 4 até o número 5. Como que você diz isso? Você vai lá e coloca assim, intervalo fechado do número 4 até o número 5. Do 4 até o 5, eu tenho concentrados 25% dos meus valores. Tem que ser intervalo fechado. Mesma coisa agora. 25% dos valores estão concentrados do 5 até o 6. 25% estão concentrados do 6 até o número 9. Claro que nesse caso, tome cuidado porque nós temos outliers aqui. Aí essa parte muda um pouquinho, essa parte muda um pouquinho. Mas o autor não faz pegadinha em relação a isso, então fique tranquilo. No próximo box plot que nós fizemos, mesma coisa. Sempre que você pega o box plot, eu tenho a divisão de partes iguais. 25%, 25%, 25% e 25%. Apesar de serem partes que parecem desiguais, são partes iguais em quantidade. Então veja, 25% dos valores estão concentrados de 1 até 4. Outros 25% estão concentrados de 4 a 5, estão apertadinho aqui. Outros 25% estão concentrados do 5 até o 8, também estão bem espaçados. E outros 25% estão concentrados do 8 até o número 12. Então, o box plot sempre tem essa divisão dos 25%. E agora, eu faço uma questão que pode tranquilamente cair na sua prova, que é o autor pede que você faça um diagnóstico de qual valor ou quais valores seriam outliers. Eu leio contigo e resolvo a questão. Para avaliar a produtividade de um dado conjunto de várias da justiça, é extraída uma amostra do número de audiências efetivamente realizadas durante um determinado período. Os dados foram tratados, o que significa isso? Os dados foram tratados, foram analisados, foram calculados, obtendo-se as seguintes estatísticas. Mediana igual 22, quartil 1 igual 19, quartil 3 igual 27. Veja o que eu falei, o autor te passa os quartis. Quartil 1 é 19, quartil 3 é 27 e o quartil 2 é 22, que é a mediana. Essas estatísticas representam os quartis da distribuição. Adotando a técnica de box plot para fins da identificação de outliers, sobre os valores A1 igual a 6, A2 igual a 11, A3 igual a 40, tem-se que todos são outliers, apenas o A3 é um outlier, nenhum deles é um outlier e assim por diante. Ele passou para mim os quartis e ele passou para mim os valores. E eu tenho que dizer quem são outliers ou não. E eu trouxe para cá então um resumo. Eu marcarei aqui, ó, quem são os quartis e com os quartis eu vou então rapidamente construir aqui o nosso box plot, certo? Primeiro passo importante, construir o nosso box, fazer o box aqui o mais rápido possível. Pega lá o primeiro quartil, que é 19, e marca lá, 19. Pegue agora o terceiro quartil, que é 27, e marque lá, terceiro quartil, 27. Faça agora um retângulo para que eu possa entender o que está acontecendo. Vim aqui e fiz então um retângulo para você. Tá
Pronto, nosso retângulo aqui. Agora passe a linhazinha lá com o segundo quartil. 22, marca lá em algum lugar, 22, não é no meio nesse caso, mas tudo bem, coloca lá número 22. Fechou? Agora eu calculo o tamanho da haste. O tamanho da haste sempre vai ser igual. 1,5 vezes diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. O tamanho da haste vai ser igual. 1,5 vezes. Quem é o terceiro quartil? O terceiro quartil vale 27. Coloque lá, número 27, menos o primeiro quartil vale 19. Pronto, coloca lá o 19. O tamanho da haste vai ser igual. 1,5 vezes 27 menos 19, número 8. Quando eu faço 1,5 vezes 8, eu chego no valor 12. Temos, portanto, que o tamanho da haste é igual ao número 12. Você, então, coloca uma haste que vale 12 para cima e a mesma haste que vale 12 para baixo. Fechou? Agora lembre, ó, para cima aumenta, para baixo diminui. Se aqui é 27, 27 mais 12 fica 39. O limite superior é 39. 27 mais 12, 27 mais 12, 39. O limite inferior é 19 menos 12. 19 menos 12 sobra 7. Pronto. Logo, o limite superior é 37, o limite inferior é 19. Perceba que essa formulazinha é obrigatória. Se você não souber essa formulazinha bobinha aqui, você não vai saber calcular o tamanho da haste, e aí você não tem como saber quem são os outliers. Agora, analise os valores que o autor passou. Ele passou A1 igual a 6. O 6 vai ficar para baixo do 7. O 7 é o limite inferior. O 6 é menor do que o 7, portanto, o 6 é um outlier, porque ele é fora do limite inferior. O 11 não, porque o 11 ele fica dentro, né? O 11 vai ficar aqui assim, mais ou menos. Então, o 11 tá ok, ele é um valor normal. O 40, ele também é um outlier, porque ele é maior que o 39. Então, o 40 fica aqui, ó. Ele é um ponto lá em cima. Veja que o número 6 é um outlier, porque ele fica para baixo do limite inferior. E o número 40 é um outlier, porque ele fica para cima do limite superior. Dos três valores, o 6 e o 40 são outliers. O 11 não, porque o 11 ele ficou dentro do box plot, ele ficou na região de normalidade. A análise nossa qual que é, né? Se o cara fica nesse intervalo aqui, nós temos valores normais. Dentro desse intervalo, valores normais. O único valor normal é o 11. O 39, o 40 não é normal, outlier. O 6 não é normal, outlier. Você então volta e você assinala a alternativa D de dado, A1 e A3 são outliers. Quer dizer, não é para você errar isso aqui, né? É para você acertar. Eu acho que é um tipo de questão tranquilo que você poderia tranquilamente acertar usando aí os conhecimentos sobre o box plot. Foi um grande prazer. Fico por aqui. Até a próxima. Valeu.